Olá, queridos irmãos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre as heresias de William Branham. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se, também curta e compartilhe esse vídeo. Nosso intuito é mostrar as discrepâncias que existem dentro da mensagem. E o vídeo de hoje é sobre as contradições de William Branham. Primeira contradição: Jesus nunca se identificou como o Filho de Deus. Na mensagem Casamento e Divórcio, pregada em 21 de fevereiro de 1965, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Vejamos o que ele diz no parágrafo 25. Remember, our Lord Jesus Christ never did identify himself as the Son of God. He said, "You said I was. To this end I was born," and so forth. But he never identified himself. Como podemos ver nessa mensagem pregada em 1965, William Branham diz que Jesus não se identifica como Filho de Deus, porém, se voltarmos um pouco no tempo veremos na mensagem O Mensageiro do Entardecer, pregada em 16 de janeiro de 1963 em Phoenix, Arizona, onde ele diz claramente que Jesus é o Filho vindicado por Deus. Jesus, rejected after being the vindicated Son of God. But if I do not the works of my Father, don't believe me. He was the light of the day. Still the light. Stepped on the scene. And the people, as long as he could, bread and fishes and loaves, they followed him. But when he began to tell them the truth of the Word, that separated them. They had their own traditions they held on to. It was contrary, yet you know he was exactly with the Scripture. But the blinded eyes of the world couldn't see it. Neither do they now. Neither have in any age. I mean, as a whole. What happened? It looked like he was defeated. Bem, como vimos, em 63 ele diz que Jesus é Filho de Deus e em 65 ele diz que Jesus não se identificava como Filho de Deus. Mas, Jesus se identificou claramente como o Filho de Deus. Podemos ver isso em João capítulo 10 versículo 36, Lucas capítulo 22 versículo 70, João capítulo 9 versículo 35 ao 37, Mateus capítulo 27 versículo 43, Lucas capítulo 1 versículo 35, João capítulo 5 versículo 25 e João 19 versículo 7. Com todas essas referências bíblicas fica claro que William Branham está errado na pregação de 1965. Segunda contradição: teologia pertence ao acampamento de Satanás. Agora William Branham diz que as pessoas saem do acampamento de Deus, e que quem está fora do acampamento de Deus, monta seu acampamento com teologia, doutorado, educação entre outros. Podemos ver isso na mensagem Saindo do Acampamento, pregada em 19 de julho de 1964, em Jeffersonville, Indiana. No parágrafo 56. So you see, they go beyond the camp of God's Word to find their answer. We was persuaded them from the camp of God's Word like he did Eve in the Garden of Eden. Satan has done the same thing today. Or we find that people are persuaded to their dogmas and creeds without the camp. In their camp of dogma and creed, they have a camp also. And that puts them into his camp. His is the camp of education, theology, works, doctor's degree, educational, personality, everything that's against God's Word camp. God has a camp for His people. The denomination has their own camp. Porém mais tarde, em 1965, na mensagem Dores de Parto, no parágrafo 22 ele diz que teologia está certa, que está tudo bem. If I make mistakes, forgive me. I'm not a theologian. I don't criticize theologians. Theology is all right. It's what we need.
But sometimes I criticize the condition that we've gotten into. That doesn't mean to any certain individual. It's just a message. I wish that it wasn't mine to give. It tears me to pieces because you know how you feel. Like your own children, see? Would you hate to have to give a child a scolding, bawling out or something? Oh, I'm a parent too, and I know what it means. And I trust that you parent too. Pois é, amados irmãos, William Branham condena a teologia, mas depois diz que teologia é boa. Porém, no memorial onde tem a foto da sala dele, vemos que William Branham tinha alguns livros na sua biblioteca pessoal. Alguns como Verdade Dispensacional, O Plano e Propósito de Deus nas Eras e o Livro da Revelação do Apocalipse, de Clarence Larkin. Daniel e Apocalipse de Uriah Smith, teólogo da Igreja Adventista. Antigo Testamento Comentado, de Neville, e Comentário Bíblico de Mateus Henry do século XVI. E também, Antigo Testamento Comentado, versão, Dr. Lança. Terceira contradição. Judas estava vivo no Pentecostes. Na mensagem A Era da Igreja de Filadélfia, pregada em 10 de dezembro de 1960. No parágrafo 227 ele diz que quando chegou o Pentecostes, Judas mostrou suas cores. And remember, Judas was one of them. See, he could deceive the church right up into that. He's worked right along them lines, you know, but when it come to Pentecost, he showed his colors. That's exactly what he done in the Methodist Church, and what he done in the Lutheran Church, and what he done in the Nazarene Church and the churches of God, and then come right up to sanctification when it comes to the Holy Ghost to speak in tongues and have signs and wonders. They condemned it. Na mensagem Visão de Patmos, pregada em 4 de dezembro de 1960. No parágrafo 39, ele também faz essa afirmação, de que Judas estava vivo no Pentecostes. Now, then, when it comes to Pentecost, for Judas to receive the Holy Ghost and so forth, he showed his colors. He denied Jesus and become a traitor to him. That's just exactly where that spirit come right up through Luther, Wesley, brought that church up to sanctification with the virgin life, pure, clean, holy, nice, finest people you ever met. But when they go to speaking in tongues and receiving the Holy Ghost, Nazarene, Pilgrim Holiness, Free Methodist, them says that's the devil. And right then's when you blaspheme the Holy Ghost and shut yourself off forever. For whosoever speak a word against the Son of Man shall be forgiven, but whosoever speaks against the Holy Ghost shall never be forgiven. E não para por aí. Na mensagem, Perguntas e Respostas número 2. Pregada em 3 de janeiro de 1954. No parágrafo 56 ele diz: Look at Judas Iscariot. Judas Iscariot was justified when he believed on the Lord Jesus Christ and accepted Him as his personal Savior. Judas Iscariot. Judas Iscariot was sanctified in John 17:17 and was given power in Matthew 10 to go out and cast out devils. And Judas Iscariot come back after he healed the sick and cast out devils, and come back rejoicing and shouting just as much as any good holy roller you ever seen. Is that right? The Bible said so. But when it come to Pentecost, he showed his colors. Now what's that spirit? Profeta de Deus nunca teria ensinado tal heresia, pois Judas já estava morto antes do Pentecostes. Judas não foi santificado pela oração em João capítulo 17 verso 17. Em João 13, Judas já tinha deixado os discípulos, para trair Jesus. Jesus respondeu: Vê aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E, após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes? Faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa,
Pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E, tendo Judas tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. João capítulo 13 verso 26 ao 30. De fato, em João capítulo 17 verso 12, já apenas 5 versículos antes de João 17 versículo 17. Jesus diz: quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava em seu nome. Os que me deste guardei, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ao contrário do que Branham ensina, Judas não acreditou em Jesus e não foi incluído na oração de Jesus como um ser santificado. João 6 versículo 64. Mas há alguns entre vocês que não acreditam. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os incrédulos e quem o trairia. João 6 versículo 70 ao 71. Jesus respondeu-lhes: e não vos escolhi 12? E um de vocês é um demônio. Ele estava falando sobre Judas Iscariotes, filho de Simão, pois era ele quem iria traí-lo, ele, um dos 12. Romanos 8 versículo 30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Mas não é apenas isso. William Branham, além de contradizer a Bíblia Sagrada, ele se contradisse sozinho. Disse que Judas morreu no mesmo dia que Jesus, muito antes do Pentecostes. Na mensagem Perguntas e Respostas número 9. Pregada em 28 de junho de 1959. Parágrafo 179 e 180 na versão original em inglês. E 180 na versão de Goiânia. William Branham diz: The woman's seed, which was Christ, Mary, brought forth the Christ. And the serpent seed, which was Cain, come down to Judas Iscariot. There was both Jesus and Judas incarnate, right there, God and the devil. On the cross of Calvary there was 4 people dying. There was a thief on each side of Jesus, and Judas hung himself on a sycamore tree, which is a cross. Cursed is he that hangeth on a tree. There was one thief said, if thou be the Son of God, take us down. The other said, Lord, we do justly, we getting punished, but you've done nothing. Remember me when you come into your kingdom. Jesus said, today shalt thou be with me in paradise. Veja agora em outra mensagem, onde ele diz que Judas não foi ao Pentecostes, ele traiu Jesus por ouro, ao invés de prata. Isso está na mensagem Uma exposição das 7 eras da Igreja, no capítulo 7, na Era da Igreja de Sardes, página 240. Vamos ler na versão transcrita e traduzida para o português. Agora, estou certo de que você notou que aqueles cujos nomes estavam no livro da vida eram parte da ordem religiosa daquele dia que concentrava-se em torno do verdadeiro Deus e da adoração dele, embora não adorassem de acordo com a verdade, palavra. Assim como Judas, eles não foram até o fim. Veja como Judas foi escolhido por Deus. Ele foi instruído na verdade. Ele participou do conhecimento de mistérios. Ele teve um ministério de poder concedido a ele e curou os enfermos e expulsou demônios em nome de Jesus. Porém, quando chegou a hora decisiva, ele vendeu-se por ouro e poder político. Ele não subiu ao Pentecostes para receber o Espírito Santo. Ele foi privado do Espírito. Não se engane acerca disto, uma pessoa que é verdadeiramente batizada pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, recebendo a plenitude do Espírito, estará completamente na palavra. Esta é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Judas falhou. Multidões falham exatamente aí. E quando falham em continuar nessa palavra, seus nomes são tirados do livro da vida. Sei que muitos que saem, acham que nossos vídeos estão criticando a pessoa de William Branham. A questão é, que estamos desmistificando seus ensinamentos. Muitas coisas que ele mesmo pregava ele não vivia, muitas ele se contradizia, visões e profecias falsas, tudo isso é analisado de acordo com a Bíblia. Temos um exemplo bem claro de Paulo. Em 1 Coríntios 14 verso 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Ou seja, se analisarmos as profecias e pregações de Branham conforme a Bíblia, ele deixa de ser um verdadeiro profeta. Então, amados irmãos,
Existem mais contradições, porém vamos deixar para uma segunda parte. Se você gostou desse conteúdo, deixe o like e compartilhe. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.